Olá, bem-vindos ao Sport TV Gaming News. Eu sou a Marina Pomofa Sousa. Olá, eu sou o Gonçalo Bomno Carmiguês. Semana após semana tem-nos chegado o vosso feedback e gostaríamos de agradecer as vossas sugestões e a participação em massa do passatempo e melhores jogadas. Fica cada vez mais difícil para nós podermos decidir quem é o vencedor do passatempo. Continuem a participar e logo terão a oportunidade de ganhar um comando personalizado até a sua Warrior Player e um jogo à vossa escolha. É verdade. E esta semana o vencedor foi o Gonçalo Montenegro de Sesimbra. A frase escolhida foi: Tan, 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 tan. Os videojogos são a minha vida e a Sport TV Gaming News a minha nova paixão. Se não fosse o Bomb e a Marina neste programa, não haveria diversão. Até nos incluiu, Marina. Que bonito. Obrigado. Obrigado, Gonçalo. E agora vamos ao teu vídeo de agradecimento. Parabéns ao Sport TV pela iniciativa do gaming. Continua o bom trabalho. Depois dos rumores e da presença confirmada de Giancarlo Esposito no novo jogo da franquia Far Cry da Ubisoft, a empresa lançou o trailer para este mesmo jogo. Como seria de esperar e como estamos habituados, podemos afirmar que vem aí mais um AAA com excelente qualidade a nível visual, mecânico e com uma história envolvente. Vemos então este magnífico vídeo de apresentação do Far Cry. If you only want to save them from themselves, they will hate you, Diego. Everything you say, do, believe, will be wrong. Deck. Normalmente em jogos de cartas, deck é o baralho de cada jogador, a combinação e coleção de cartas que cada jogador escolhe para batalhar. Todos os episódios trazemos a análise semanal dos 3 principais jogos disputados em Portugal. 3 jogos de estilos diferentes que fazem as delícias dos portugueses. É verdade. E comecemos então pela tão aguardada análise de CSGO. Convosco, esportes de Counter-Strike com André Mochagata. Grande Mocha, mais uma semana, mais uma análise prontinha para os nossos telespectadores? Prontinha. Como vocês sabem, aqui o CS nunca para. E sabemos nós, Mocha. E esta semaninha, o que é que nos traz em termos de notícias? Terminou o Betano Masters Europe. Apesar de termos sido o único país a levar as 4 equipas até à segunda fase, tivemos apenas uma na grande final. O Giants, equipa que, a par dos Nexus, era favorita à vitória na competição. Logo nos quartos de final, vimos inicialmente a equipa dos Bacon a cair por 2-0 contra Nexus e nesse mesmo dia também a For the Win acabou por ser eliminada, depois de ter perdido por 2-1 contra Big Academy, num jogo onde claramente a equipa portuguesa poderia ter saído com um resultado positivo. No segundo dia de quartos de final, vimos os Unicorns of Love a vencer os Looking for Org, enquanto que Exploit e Giants disputavam continuidade neste torneio, neste duelo português. A vitória sorriu à equipa de Fox, levando-os depois a vencer, já nas meias finais, os Unicorns of Love por 2-0. Na grande final encontraram-se então as duas equipas mais favoritas, depois de Nexus ter vencido Big Academy por 2-1. A final poderia ter sido a cereja no topo do bolo, de certa forma, para terminarem mais um ciclo neste line-up dos Giants, mas infelizmente acabaram por perder por 2-0 numa partida onde a vitória podia ter caído claramente para qualquer um dos lados. Nexus arrecadaram $10.000, enquanto que Giants levaram os restantes 5.000. As Cups da Malta Vibes não têm parado e depois da primeira edição, onde tivemos presença portuguesa, a segunda também já foi jogada e vencida pela equipa dos Alternate Attacks, sendo que a terceira edição também já está a decorrer. Estas Cups são de curta duração, durando apenas 4 dias e todas elas têm $40.000 para distribuir entre os 4 primeiros classificados e também uma semana de bootcamp em Malta para a equipa vencedora. Nesta Malta Vibes 3, todas as equipas que marcaram presença estavam dentro do top 85 mundial, ainda que com Gambit Youngsters, Hard Legion e Alternate Attacks, também não esquecendo Simon, à cabeça. Já temos bracket de playoffs depois do grupo A ter passado Fate e Singularity, no grupo B Hellraisers e Crazy,
C. Iluminar e Gambit Youngsters e, por fim, Alternate Attacks e Hard Legion no grupo D. Não é só o clima que nos tem trazido calor, mas também os portugueses na ESEA. Ainda continuamos com 3 equipas resistentes, sendo que todas elas no próximo confronto vão jogar a subida de divisão. Só que venceram recentemente o Secret por 2-1, vão agora encontrar Trick numa final disputada à melhor de 5 para saber qual a equipa que vai ter o acesso direto à MDL. Enquanto isso, à procura de subir para a ESEA Advanced, a equipa de Giants, depois de ter perdido contra Project 5, vai tentar alcançar o objetivo batendo de frente contra os Pompa Team, equipa que inclusivamente venceu durante a fase regular em treino por 22-18. O último resistente acaba por ser a equipa dos Rhino. Eles têm já garantida a subida para a Intermediate, mas se vencerem os Fury Global no próximo jogo, passam diretamente para a ESEA Main, dando salto de 2 divisões. Os portugueses sempre a dar cartas lá fora. Continuem e contem com o nosso apoio aqui na Sport TV Gaming News e, obviamente, da comunidade portuguesa. Todo o apoio é bem-vindo para o futuro do CS português. Contamos convosco e não percam já a seguir as jogadas que eu escolhi esta semana. A equipa do Giants está aqui prontinha para executar em direção a este bom site do B, mas vemos já o bom posicionamento aqui do jogador romeno. Tomba o primeiro, tomba também ali o segundo, acaba por ser o 2 em linha, em busca do terceiro, consegue levar a melhor e ainda vai conquistar aqui o ace numa ronda importantíssima, a primeira para a equipa romena. A equipa da For the Win aqui numa situação muito complicada quando a tentar ganhar um bocadinho de espaço. O primeiro já tombou. Olha a saída do Conecta também. A terceira acaba por ser espetacular. Imediatamente a levar aquela trade, mas não deixa de ser um grande apontamento individual pelo jogador da For the Win. Um dos torneios mais icónicos a nível mundial, neste caso relacionado com o CSGO, o ESL One Cologne irá ser jogado online. Apelidada várias vezes de Catedral do Counter-Strike, ESL One Cologne terá feito de tudo para que fosse possível a existência do torneio em online, mas dada a situação de pandemia atual, o mesmo não foi possível. Contudo, a competição não irá parar e aguardamos por este torneio. Os torneios online serão cada vez mais o palco neste ano por causa da pandemia. Se não fosse o avanço de tecnologia e a qualidade da internet, nada disto seria possível. Tens razão. Nem os torneios, nem os fantásticos jogos que vamos lançar já a seguir. Estes não vais querer perder de certeza. Lancem os Upcoming Games. That's the last style bender, folks. This shit isn't for everyone. Some people, they run away. And some people fight. Neste desporto e alcançar o lugar de melhor do mundo. A companhia revelou ainda que o jogo terá mecânicas renovadas e o seu gameplay melhorado. Fighting, digging. Microsoft Flight Simulator é o próximo simulador de voo desenvolvido pela Asobo Studio e publicado pela Xbox Game Studios, exclusivamente para Microsoft Windows e Xbox One. Será lançado dia 18 de agosto de 2020 para Microsoft Windows. É a 11ª entrada principal da série Microsoft Flight Simulator, precedida pelo Flight Simulator X, e simulará toda a Terra usando texturas e dados topográficos do Bing Maps. Representações tridimensionais dos recursos do mundo, como terreno, árvores, prédios e água, serão geradas usando a tecnologia Microsoft Azure. Um jogo diferente, fora do comum, mas que certamente irá dar uma experiência de voo incrível. Windbound. Naufragada numa ilha, explora, adapta-te e navega pela terra e pelos mais perigosos para permanecer viva. Na pele de cara, uma guerreira apanhada pelo mar numa tempestade feroz, separada da sua tribo e do seu barco, à mercê das águas turbulentas, é colocada nas margens das Ilhas Proibidas, um paraíso misterioso. Sem barco,
Sem comida ou ferramentas, com apenas a vontade e habilidade para sobreviver, vamos descobrir os ricos recursos desta bela ilha, criar ferramentas e armas para caçar e nos defendermos da própria natureza com as suas criaturas selvagens e fantásticas. Enquanto exploramos outras ilhas e as ruínas espalhadas por suas terras, segredos do passado e vislumbres do futuro são revelados, descobrindo o mistério por trás de tudo. Podemos encontrar bem mais do que apenas o caminho para casa. Inacreditável o que os jogos nos trazem todos os anos. Visto o realismo do Flight Simulator, qualquer dia tiramos o curso de piloto quase sem sair de casa. Não só de piloto de avião, como também de carros, como montar uma quinta, transporte de caminhões, bem, há tanta coisa. Os videojogos não são só para se divertir, há tanto conhecimento de linguagem a retirar que podem ter a certeza que nos ajuda e vai ajudar em todos os dias das nossas vidas. Quem nos vai ajudar a seguir com a análise do LoL é o Rodolfo Santos. Vamos então aos esportes da League of Legends. Olá, sim, como estás? O verão está muito quente, espero que as competições também estejam a essa mesma temperatura. Pois estão a aquecer, já chegámos a playoffs, mas vamos olhar para o que aconteceu na semana passada. Esta foi a última semana da fase regular da LPLOL e foi uma semana cheia de decisões. Só uma presença na final dos playoffs é que já estava decidida para o GGN, pois já tinham assegurado o primeiro lugar. No entanto, para SumClan, Boa Vista, Offset e For The Win, estas duas últimas jornadas eram importantíssimas. Qualquer derrota poderia significar não ir a playoffs. Na penúltima jornada, SumClan, Offset e Boa Vista conseguiram todos a vitória. Porém, a For The Win não. Perdeu frente ao GGN, ficando obrigada a ganhar ao Sham na última jornada. O Boa Vista estava também dependente desta partida, pois nesta última jornada perdeu também frente ao GGN e precisava da vitória do SumClan para igualar o número de pontos da equipa da Fênix. Era a sua única chance de playoffs. Por isso, este jogo entre For The Win e Sam era o jogo que iria decidir tudo. As expectativas eram bem altas e, bem, não desiludiu. Foi um dos melhores jogos do Split, uma partida cheia de reviravoltas que brincou com todos os corações. Mas no final, os SumClan venceram e o destino da For The Win foi ficar pelo caminho, porque os Offset depois venceram frente aos Geekcase e confirmaram o seu lugar nos playoffs. EGN, SumClan, Offset e Boa Vista serão então as equipas que irão lutar pelo troféu este Split. E honestamente, eu não sei quem é que vai chegar à final, portanto não percam as próximas semanas, porque vamos ter umas belas séries pela frente. No entanto, a semana que passou não foi apenas decisiva para o top 5 da Liga. Também havia uma manutenção para decidir. Depois das duas derrotas dos Geekcase esta semana, os GTZ Bulls tiveram a oportunidade de empatar com os Laranjinhas. Só tinham de vencer aos Karma e conseguiram, forçando assim o tie-break pelo 6º lugar. Com 9 jogadores em campo, os GTZ surpreenderam e ganharam os tie-breaks frente aos Geekcase e confirmaram assim a sua manutenção na LPLOL 2021. Apesar de tudo, ainda não é o fim nem para os Geekcase, nem para os Karma. Estas duas equipas ainda vão defender o seu spot na primeira divisão nas Relegations de 2020. A University Esports Masters, infelizmente, já terminou para a equipa portuguesa do ISEP. No sábado passado, a equipa portuguesa foi eliminada do Grupo A depois de ter perdido os 5 jogos desta segunda volta. Em 10 jogos não conseguiram nenhuma vitória, mas tiveram bons momentos e por vezes sentiu-se que era possível ganhar. Talvez para o ano haja uma nova chance. Em Espanha, a segunda volta da LVP Superliga Orange já arrancou e arrancou de uma maneira inesperada. Os Vodafone Giants perderam todas as partidas esta semana, voltaram a perder contra os Movistar Riders e no segundo dia perderam contra os Barcelona Squad. Estas duas derrotas fizeram com que a equipa dos Movistar conseguisse alcançar o topo da tabela, pois venceram também ao G2 Arctic. No entanto, ainda dividiu o primeiro lugar com os Giants. Agora, olhando para o fundo da tabela, ainda vemos o Jucam em 8º lugar. Contudo, a equipa dos 4 portugueses, Crusher, Asiado, Baka e Plasma, portou-se bem esta semana. Conseguiu 2 vitórias, uma frente ao G2 Arctic também e outra frente ao Betis. E apesar de estarem em baixo na tabela, só estão a 1 ponto do 6º lugar e estão a 2 do 3º. Por isso ainda bem possível chegar a playoffs.
Para terminar, os Fúrias subiram um pouco mais na tabela do CBLOL, partilham agora o 5º lugar com o Flamengo e com os Prodigy, que conseguiram também 5 vitórias no total. Nestas últimas 4 jornadas, a equipa da Alternative só conseguiu 2 vitórias, contra o Santos e contra o Flamengo, e perderam frente aos Kaboom e frente aos Prodigy. Encontram-se neste momento a 2 pontos do 2º lugar e a 4 do 1º, numa altura em que só restam mais 4 semanas, ou seja, mais 8 jornadas. É já a última volta e a meta ainda é chegar a playoffs. Por isso, é a altura de dar o litro. Obrigada, sim, por não deixares nem uma competição de fora. É verdade, Marina, e para a semana também não vou deixar nenhuma de fora, por isso preparem-se, pois para a semana há mais League of Legends. Tchau, tchau. Espero que vocês aí em casa façam auto-aim no nosso canal todas as terças-feiras às 15 horas. Podem sempre também contar com os episódios às sextas-feiras no YouTube. Relembramos também que podem enviar as vossas melhores jogadas e a participação no passatempo para gamingnews@sporttv.pt. Quem sabe, se não és o próximo vencedor, ficamos à tua espera. Mas agora vamos então aos mobile games desta semana. Cube Escape é um dos jogos de fuga mais misteriosos que há. O jogador tenta desvendar a história e os mistérios por trás dos cubos e completar esta missão de fuga começando com a primeira memória na primavera de 1964. Assim que exploramos e começamos a juntar itens, rapidamente percebemos que algo está errado. Desbloquear outros cubos de memória e criar um caminho entre os cubos desbloqueia e revela mais detalhes acerca da história misteriosa do jogo e sobre as memórias e passado dos personagens. Ótimo para passar o tempo, enquanto nos divertimos com uma história envolvente e viciante. Real Racing 3 é um jogo de corrida de 2013 com gráficos em 3D desenvolvido pela Firemonkey Studios e publicado pela Electronic Arts para Android, BlackBerry 10, iOS e Nvidia Shield. O jogo inclui 9 faixas licenciadas e 46 carros oficiais de 12 fabricantes, como Porsche, Lamborghini e Audi, com mais a ser adicionados através de atualizações regulares. Ao contrário dos jogos Real Racing anteriores, os jogadores são obrigados a manter e reparar os seus veículos. Dragon Ball Legends é a melhor experiência de Dragon Ball no mobile. Este jogo de RPG de ação de anime Dragon Ball apresenta gráficos e animações épicas em 3D para ajudar a contar a história original. Com controles intuitivos e jogabilidade de ataque simples baseada em cartas, misturada com animações e visual 3D de alta qualidade. Junte-se à Charlotte e ao resto dos seus personagens favoritos de Dragon Ball para recuperar a memória e salvar o mundo. The real match starts now. Auto-Aim, uma mecânica de jogo em alguns jogos para diminuir o nível de dificuldade, travando a mira em ou perto de alvos para uma mira mais rápida. Não deve ser confundido com aimbot. A equipa formada por nomes bastante conhecidos na cena portuguesa como Mousasa, FAT, Lionclaw e Addicted, que vêm do Overwatch, e também For You vindo do CSGO para completar este quinteto, sagrou-se campeã do primeiro Aegis Showdown de Valorant. Pelo caminho ficaram equipas como o GEE-XD, 3800 e a equipa dos Kik, que atualmente já não representa a organização. O campeonato de futebol português já está a chegar ao fim, mas os campeonatos de futebol virtual não param por nada. Convosco, eSports de FIFA 2020. Bom, as competições de FIFA estão a terminar, mas nós para a semana trazemos umas novidades. É verdade. Fica para a semana as novidades, porque hoje ainda temos aqui competições para acompanhar e arrancamos já em território nacional. Havemos novo campeão nacional na FPF eSports Masters by Mel. Tiago Araújo 10, da Fordwin, venceu e convenceu Rasta Arthur da TS Warrior por 4-1 em pleno estádio da cidade do futebol para alcançar este tão aclamado estatuto.
Estatuto esse que poderá perdurar para sempre, visto que esta semana a FPF Esports anunciou alterações nas suas competições devido a imposições por parte da EA Sports. Em Pro Club as competições foram suspensas e em 1 para 1 as competições irão ser alteradas para ter um maior foco em clubes, pelos que as competições serão focadas em 2 para 2. Estas alterações entrarão em vigor já na próxima época e resultando em que Tiago Araújo 10 poderá ser assim o último campeão nacional a título individual. Decorreu a FPF Esports Douro Cup by André Gomes neste passado fim de semana. Esta iniciativa, focada no desenvolvimento do futebol juvenil, teve assim continuidade mesmo com a situação pandémica, com o decorrer desta prova nos relevados virtuais. Jogadores apurados externamente, internamente e outros convidados preencheram esta competição e deliciaram todos os que assistiram com FIFA Espetáculo. Ao longo da transmissão foram dadas várias vozes aos embaixadores nesta iniciativa, assim como foram recolhidas doações para os resistentes e foi leiloadas umas chuteiras customizadas por Mr. Del e assinadas pelo André Gomes. Saltando para o cenário internacional, terminou a participação de Diogo Mendes na Super Cup Series. O jogador português do Sporting Clube Portugal eSports conseguiu derrubar Lyrics no primeiro dia desta segunda fase da competição, mas no segundo dia não conseguiu derrubar o ex-campeão do mundo, Gorilla. O resultado final foi de 3-2, onde a sorte não foi amiga de Diogo, que, apesar da derrota, conseguiu ainda colecionar 3.000 euros em prémios por ter alcançado o top 16 da prova, a última trazida pela EA nesta época competitiva. Esta semana tivemos o decorrer da fase de grupos do Play X Unite, onde Portugal, representado pelo campeão nacional, Tiago Araújo 10 e Diogo Mendes, defrontou as seleções da Itália, Bélgica e Suécia no grupo B. Esta fase de seeding correu da melhor forma para a seleção portuguesa, visto no primeiro dia venceu todas as outras. 3-2 perante a Bélgica, 5-1 perante a Itália e 7-2 contra a Suécia, prefazendo 9 pontos. No segundo dia, Portugal fez o suficiente para manter esse mesmo primeiro lugar, com empate a 4 perante a Suécia, derrota por 4-2 perante a Itália e vitória por 2-0 perante a Bélgica. Portugal terminou assim a fase de grupos em primeiro lugar, seguido por Suécia em segundo, Itália em terceiro e Bélgica em quarto. Arrancou esta segunda-feira a fase eliminar, para a semana faremos todo o acompanhamento dos resultados. Grande Bombo, tinhas razão, notícias de arromba. E agora, obviamente, faltam estas jogadas. Verdade, por falar em jogadas, esta foi a melhor colheita desta semana. Não percam, a seguir as melhores jogadas de FIFA. Bola metida no contra-ataque, Cristiano Ronaldo aqui sobre a ala esquerda, trabalha muito bem, passa pelo primeiro adversário, agora está no meio da confusão, são muitos membros italianos, ele vai manter a posse de bola, atenção, a Vírgula a criar espaço, Nani de bem esquerda e está feito o golo, que grande jogada! A bola em Van Dijk, Diogo a perder de momento por 3-1. Tem agora aqui R9, atenção, Will to Will, dá as costas ao adversário, Sérgio Ramos fica à distância. Drag back para trás, mantém Ronaldo, olha ali, rolete e um grande tiro, que golaço! DPS, Damage per Second, usado como métrica em alguns jogos para permitir que o jogador determine o seu poder ofensivo, principalmente em jogos em que os ataques do jogador são realizados automaticamente quando um alvo está dentro do alcance. Nosso objetivo é trazer conteúdo o mais diversificado possível para conseguirmos, em pouco tempo de programa, atingir todos os gostos e mais alguns. Espero que a nossa missão esteja a ser cumprida. O que tanto espero também são os jogos clássicos desta semana. Adoro esta rubrica. Lancem os Classic Games. Carmageddon é o primeiro da série de jogos eletrónicos Carmageddon, que são jogos de corrida graficamente violentos produzidos pela Stainless Games. O jogador acumulava pontos e dinheiro por atropelar pedestres e é um jogo onde somos postos numa corrida aparentemente normal, mas sem limites. O jogador pode optar por escolher entre duas personagens, Max Damage e Diana. Já no jogo, o jogador pode optar por atropelar os pedestres ou destruir os seus adversários se não agradar o simples completar a volta em menos tempo. Vencer as provas dá-se de 3 maneiras diferentes: completar as voltas no tempo, matar todos os pedestres da prova ou destruir os carros adversários. A cada corrida, o jogador tem um tempo para completar a prova. Esse tempo pode aumentar de acordo com a quantidade de bónus acumulados. SimCity
Também conhecido como SimCity Clássico, é um jogo de simulação de construção de cidades desenvolvido por Will Wright e lançado para várias plataformas de 1989 a 1991. O SimCity apresenta gráficos bidimensionais e uma perspectiva à área com o objetivo do jogo ser criar uma cidade, desenvolver áreas residenciais e industriais, construir infraestruturas e arrecadar impostos para o desenvolvimento da cidade. É importante aumentar o padrão de vida da população, manter um equilíbrio entre os diferentes setores e gerir a situação ambiental da região para impedir que tudo entre em decadência e vá à falência. SimCity recebeu avaliações positivas pela sua jogabilidade inovadora e viciante. Apesar da ausência de elementos do jogo de plataforma ou shooter, os críticos consideram o jogo instrutivo e útil para a compreensão do jogador sobre os conceitos básicos de planeamento urbano, política e economia. O sucesso do jogo marcou o início do género de simulação urbana de jogos. Robocop é um jogo de arcade em plataforma híbrido, dado que mistura o estilo beat'em up e também o run and gun. O jogo foi desenvolvido e publicado pela Data East em 1988, com base no filme de 1987 com o mesmo nome. Apesar de ser um jogo de arcade, várias versões apareceram para computadores domésticos e consolas. O primeiro grupo foi lançado em 1988 para Apple II, PC, Amiga e Atari ST. Todas as semanas trazemos alguém dos bastidores do gaming, mas esta semana vamos dar um triplo salto na entrevista que se segue. Como assim um triplo salto? Calma, calma, já vais perceber. Não percam já a seguir a nossa entrevista semanal. Bomb, ainda estou curiosa sobre aquele do triplo salto. Porquê é que disseste isso? Fica atenta. O convidado desta semana é o Nelson Évora, o atleta olímpico medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de 2008. Xiii, desta é que não estava mesmo à espera. Olá, Nelson. Bem-vindo ao Sport TV Gaming News. Tudo bem? Tudo bem? Antes de mais, quero agradecer o convite para esta conversa sobre algo um pouco diferente do meu mundo, que é o gaming. É um prazer estar aqui e como eu disse, só queria agradecer o convite. Achei engraçado, não estava à espera, mas aqui estamos. Nelson, conta-nos um pouco acerca do teu gosto pelo gaming. E onde é que surgiu a ideia de começares um projeto de streaming com a organização do GTZ Goals? Bom, eu gaming sempre fui, desde muito novo, ok? Desde o tempo que havia o Lotus, não sei se vocês se lembram desse jogo, que era um jogo de corridas que dava para dividir o ecrã e dava para jogar com um amigo meu. Depois joguei Transport Tycoon, já de longa data, já estamos a falar de 90 e tais, 1990 e tais. Mas fui sempre acompanhando o mundo do gaming com a sua evolução. Depois fui para os Wolfenstein Castle, acho eu, que era um jogo também de FPS, e sempre fui acompanhando. Um dos meus jogos favoritos é o Battlefield 2. Agora já é muito melhor do que isso, mas não, durante muito tempo foi esse o meu jogo favorito. Atualmente jogo quase o mesmo tipo de jogos, ok? Acompanhando com a evolução do que é o mundo gaming, mas também gosto de jogar coisas um pouco diferentes, mais estratégia, mais construção, mais calmo. Normalmente prefiro jogos mais calmos quando estou em grandes competições, porque já é uma grande emoção as competições, os campeonatos, por isso opto sempre por jogar um jogo de estratégia que obriga-me a pensar, não é? Mas que seja um pouco mais low profile. Vêem como o gaming é para todos. E já agora, Nelson, enquanto treinavas para as medalhas e mesmo treinando hoje em dia, aplicas alguma metodologia de treino no gaming? E como é que vês o desporto eletrónico? Bem, é tudo muito novo para mim. Durante muitos anos joguei quando era mais novo jogava em PC, depois passei para a PlayStation. Há muito pouco tempo atrás é que voltei para o mundo do PC. E é tudo muito novo para mim, como podem imaginar. A GTZ Bulls
convidou-me para fazer parte da equipa deles. Foi uma curiosidade porque eu fui levantar uma encomenda que eu tinha feito e a sede deles era no mesmo sítio, e um dos meus amigos de infância fazia parte do clube, a qual eu encontrei nas redes sociais, e uma coisa levou a outra e fizeram um convite para fazer parte desta equipa maravilhosa, com quem eu tenho aproveitado para conhecer mais sobre o mundo do gaming, mas não é tudo muito novo para mim. Não me façam perguntas muito elaboradas, porque eu sou mesmo novo neste mundo. Acho que a linguagem já lá está, por isso não te preocupes, Nelson, é passo a passo. Falando agora aqui um pouco acerca dos jogos, com quem é que costumas jogar? Quais os jogos favoritos já mencionaste, é verdade, mas com quem é que passas então estes jogos? Bom, eu sempre joguei com a mesma pessoa desde os meus, posso dizer, desde os meus 10 anos de idade, 10 anos de idade, que é com um melhor amigo. E ele também fez a mesma transição de PC para PlayStation para PC, e atualmente é uma pessoa com quem eu costumo jogar sempre ao final dos dias, quando eu tenho e ele tem tempo, aproveitamos para pôr a conversa em dia e jogamos. Essa é a nossa forma de treinarmos. Eu levo um pouco mais a sério do que ele. Ele joga mesmo só para se divertir, eu jogo para me aperfeiçoar. Acho que é uma característica dos atletas, gostam sempre de aperfeiçoar a sua performance. Eu tento jogar da melhor forma, mas é impossível acompanhar os melhores do mundo do gaming pela falta de tempo, e também acho que falta de jeito também, um bocadinho, posso assim dizer. Nelson, passo a passo, tu vais lá. Olha, obrigada pela tua participação e iremos estar atentos às tuas streams. Obrigado. Ainda incerto se em forma de DLC ou uma atualização paga, a verdade é que PES 2021 vai ser implementado não como um jogo, mas sim como uma atualização para o jogo já existente eFootball PES 2020. A Konami parece estar dedicada a investir mais e mais no novo motor de jogo que irá sair no PES 2022. Ocasión de disparo. Chuta Messi. Mais uma semana, mais um convidado trazido pelo nosso Deiser. Grande Deiser, qual o streamer ou youtuber que nos presenteias nesta semana? Convosco, o convidado da semana. Malta, hoje temos então aqui a convidada da semana, que é então a Marisa. Como é que estás, Marisa? Olá, está tudo bem, Deiser? E contigo? Como é que Comigo também está, tudo ok. Espero que esteja tudo bem contigo. Está muito calor, né? Hoje está muito calor. É verdade, mas é um prazer estar aqui contigo. Obrigado desde já pelo convite, agradeço bastante. Olha, Marisa, antes de mais, obrigado pela tua disponibilidade também. A malta lá em casa pode não conhecer. Diz-me assim, o que é que tu costumas fazer, que é para apresentar-te aí ao pessoal lá de casa, que é para eles também ficarem a conhecer um bocado. Claro, então, eu sou a Marisa Almeida, eu tenho um canal de gaming, de jogos, mas eu sou uma pessoa que em geral eu faço um bocadinho de tudo. Faço gaming, faço vlogs, de vez em quando gosto de fazer temas a conversar com o pessoal, mas acima de tudo tem sido mais gaming, mas também faço lives na Twitch, apesar de agora estar um pouco mais ausente, mas também gosto de trazer lives na Twitch de vez em quando, no tempo livre. Boa. Olha, eu sei que tu costumas trazer, como tu disseste, todo o tipo de jogos. Sei que trazes de Sims. Tu gostas muito de Sims, né? Exatamente. Diz-me assim, qual é que foi o jogo que tu mais gostaste, por exemplo, de trazer no teu canal de YouTube ou mesmo na tua Twitch? Qual é que foi o jogo que mais gostaste?
É assim, eu sou uma pessoa que não sou muito de trazer jogos atuais, da atualidade, tanto que eu sou muito PC gamer e claro que as consolas têm certos exclusivos que eu não consigo vir a mostrar no meu canal, mas acima de tudo gosto muito de trazer League of Legends, é um dos jogos que eu já jogo aos anos praticamente, e gosto também muito de Sims, acho que é jogos que me deixam mais relaxada e que sinto que estou a gostar de trazer. Tenho Life is Strange, apesar de não trazer muito seguidamente, porque é um jogo que tenho que estar mais concentrada, é um dos jogos que eu acho fabuloso também de gravar no meu canal. Yeah. Eu também gosto muito do Life is Strange, tem uma história incrível, mas confesso que não percebo nada de League of Legends, ok? Aquela é uma salganhada de bonecos ali a mexerem-se que eu não percebo nada. Pois. Olha, diz-me assim, qual é o jogo que estás mais à espera, por exemplo, para este ano de 2020? Sem dúvida o Crash Bandicoot. Desde que eu vi a apresentação e o trailer, estou tipo super entusiasmada. Apesar de eu ser, pronto, PC gamer, pode ser um exclusivo que não venha para PC, que seja só console, mas como é um jogo novo, já não é um remake dos jogos antigos, estou super entusiasmada. Porque eu sou da altura da PS1, foi a consola que mais me marcou na minha infância, e então o Crash Bandicoot é aquela base, sem dúvida. Pois é. Crash Bandicoot é sempre aquele ícone dos jogos. Olha, Marisa, diz-me assim, qual é o teu grande objetivo, por exemplo, agora para o YouTube, para a Twitch? Qual é que vai ser então as tuas expectativas para 2021? Conta-nos um bocadinho também o que é que tu esperas agora alcançar com o teu trabalho no YouTube e na Twitch. É assim, até agora eu estou super realizada, acho que estou muito contente com o conteúdo que eu faço, mas acho que o meu objetivo ainda deste ano era tentar chegar supostamente a 1.000 de inscritos, veremos, eu já estou há 3 anos no YouTube, já tive outro canal que infelizmente acabei por desistir dele e tive um bocado de pena, mas pronto. Voltei com muita garra e com muita força. Eu sou uma pessoa que, em geral, tem muita paciência e o importante é eu, acima de tudo, satisfazer os inscritos e estar a fazer algo que eu gosto, acima de tudo. Claro, exatamente. Olha, são boas palavras para quem está a assistir, para nunca desistirem e continuarem a lutar sempre pelos sonhos, que é isso que tu estás a fazer, que eu também faço, e que muita gente vai se rever nestas palavras. Marisa, olha, mais uma vez, obrigado pela tua disponibilidade, obrigado por teres estado aqui. Ora é essa. Olha, desejo-te as maiores felicidades para o teu canal, para a tua vida, e que consigas alcançar todos os objetivos que tu traçaste, digamos assim, nesta conversa e que queres alcançar, por exemplo, para o próximo ano. Muito obrigado mais uma vez e boa sorte. Obrigada, eu, Deiser. Até à próxima. Obrigado. Tchau. Elo Hell. O fenómeno de ficar preso num rank mais baixo do que o seu verdadeiro nível de habilidade em jogos competitivos. Gostaram do episódio desta semana? Nós adoramos! Como é sabido, todos os episódios lançamos o passatempo aí para casa para se habilitarem a ganhar um jogo e um comando personalizado. Vamos então ao passatempo desta semana. Responde corretamente qual foi o segundo mobile game desta semana e cria uma frase criativa com Sport TV Gaming News. Não percas esta oportunidade e também podes aparecer nas melhores jogadas caso envies a tua play fortíssima. Até lá, joguem, mas não abusem.